Boa tarde, Vera Lúcia, boa tarde, amigos e amigas da Rádio Web Manaua, uma rádio independente progressista, uma rádio que dá voz à resistência. Programa Horizontes no ar. 15 horas e 4 minutos, 9 graus em Porto Alegre, sensação de 6. Esfriando, ventos a 34, 35 quilômetros por hora e está prometendo mais frio ainda. Vamos nos proteger, não é mesmo? Então, você que está nos assistindo através da rádio, né, pelo site manaua.com.br, você pode interagir conosco através do WhatsApp. 51, código de área, Porto Alegre, 981258605. E você que está nos assistindo através das lives, através de Manaua Rádio Web, lives no Facebook e YouTube. Inscreva-se, né? Sempre estamos pedindo aqui para você se inscrever no canal de YouTube, ativar as notificações para não perder nenhuma transmissão. Sempre estamos pedindo aqui para o pessoal, as pessoas que estão conosco pelo Face, migrem para o YouTube. Estamos numa campanha para aumentar o número das nossas inscrições. Dê o seu like, compartilhe. Divulgue a programação da Rádio Manaua. Temos programas para todos os gostos. Política, musical, música, né, de vários gostos. Temos rock, né? Verdade. Tem vários assuntos. E aqui o programa Horizontes, que traz vários temas, né? Várias convidados para conversar conosco sobre diversos assuntos. Verinha, tudo bom, Verinha? Tudo bem, Leia. Frio, né? Pra caramba. Por aqui também, tá 9 graus, sensação de 6 também em Guaíba, Rio Grande do Sul. Né? Estamos aqui, né? Peleando como podemos, né? Então, graças a Deus, estamos bem agasalhados, obviamente, né? Mas a gente sente aí por aqueles que não têm, né, Leia? Mas, graças a Deus, tem muitas pessoas aí engajadas em ajudar essas pessoas, e isso é muito bom. Né, as pessoas em situação de rua. Boa tarde, então, aos queridos ouvintes, né, da nossa Rádio Web Manaua. Boa tarde a Beatriz Fagundes. Boa tarde aos nossos internautas que já devem estar, demora muito, migrando para o YouTube, né? Porque é lá que nós queremos que vocês interajam conosco aqui nessa tarde de hoje, né, fria, e que precisamos de realmente desse aconchego de vocês aí com a sua participação. Vamos aos nossos recadinhos da tarde de hoje com o nosso financiamento coletivo, né? Como eu comentava, né, no início da semana, segunda-feira, porque hoje já é quarta, né, metade da semana, né, que está na hora aí de nós fazer o nosso depósito. Eu, particularmente, já fiz hoje, né, para não deixar esquecer mesmo. Então, acesse manaua.com.br/doe, Rádio Web Manaua, uma mídia independente que precisa de sua colaboração. Escolha uma das opções que você encontrará no site ou envie mensagem para Marilene Pullman. O código de área é o 51, número 993931747. Defina o valor mensal e torne-se um amigo da Manaua. Venha fazer parte desta comunidade, né? Que é a voz da resistência. É importante, agora mesmo saiu do ar, né, o nosso querido Fábio Klein, lá do Rio de Janeiro, de Miguel Pereira, fazendo o seu programa Submundo, estava muitíssimo bom, né? Estava curtindo ali até quase o finalzinho aí. Isso é muito bom, mas temos também as outras programações importantes que a gente traz na tarde de hoje também, de quarta-feira, essa quarta-feira, que tem programações da manhã até um bom pedaço aí da tarde, olha só.
9 horas foi a Beatriz Fagundes com o doutor Maia, que estava excelente para variar, né, Leia? Dei bastante risada, assuntos bem sérios, tratado com bastante leveza, e por que não, até com uma certa graça, por que não dizer, né? Traições, né, as suas particularidades aí, então, né, foi muito bom realmente o bate-papo com a Beatriz Fagundes e o doutor Maia, né, o psiquiatra doutor Maia. Às 14 horas, como eu falei, saiu daqui o Pablo Klein, 15 horas estamos aqui, 17 horas temos o Tecendo o Amanhã, com o jornalista Moisés Correia, às 17 horas, que é ao vivo, às quartas-feiras, neste horário. Então, a gente sai daqui às 16h30 e dali a um pouquinho, né, já entra, né, o Tecendo o Amanhã. 18 horas, temos o Falando pelos Campos com Cláudio Cantori, lá de Osasco, São Paulo, com o seu programa que, meu Deus do céu, né? Eu sempre dou aquela passada rápida para dar um alô para ele também, e depois, claro, na sequência, né, quando dá um tempinho, a gente vai e curte o restante do programa. Mas vá lá, interaja também, que é pelo YouTube, né? Vá lá, interaja, participe, compartilhe, né? Porque é muito importante todas essas nossas programações aí, que a gente faz sempre, né, a Rádio Manaua com bastante qualidade. Temos a nossa campanha do nosso querido amiguinho, @Juntos pelo Teteu. Eu até, Leia, anotei aqui e que vi lá no Instagram o pedágio virtual. Olha só como o pessoal está cada vez mais empenhado em ajudar nessa campanha, né? Juntos pelo Teteu, que é um menino que precisa fazer esse tratamento, né? Que é bastante caro, né, e que todos estão engajados, né, para que ele consiga ter essa qualidade de vida melhor. Teteu tem a síndrome a AME, né, a síndrome da AME, uma doença seríssima, né, muito que dificulta bastante todas as suas, né, os seus movimentos, enfim. Então, sempre tem vídeos atualíssimos lá no Instagram, @Juntos pelo Teteu, e tem a forma de você participar desse pedágio, né, virtual. Veja que é um pedágio virtual. Ó, já está aí na página, olha só, o nosso Jefferson colocando aí muito bem, né? Ó, precisamos de voluntários, então tá ali. Tem um grupo também de WhatsApp né, lá do pedágio que você pode entrar para saber todos os detalhes que está. Então vá lá no Instagram, @Juntos pelo Teteu, e participe da melhor forma que queira, porque tem muitas outras também formas de você ajudar, né, o Teteu. Tem a rifa também, né, de um sorteio, ontem que eu estava vendo da loja Beauty Bebê, né, a R$10, dia 12 de setembro vai ter essa rifa. Sim. Também, quem quiser colaborar. Tem o passeio panorâmico, o voo panorâmico também, que tem por R$10 também. E fora outras tantas. Isso, várias maneiras. Olha só como apareceu também as múltiplas maneiras de ajudar o Teteu. Verinha, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, né, e internautas, que dia 3 de agosto, né, a próxima terça-feira, Natália Benavides, que é a tia do Teteu e uma das coordenadoras desta campanha, já está há 1 ano esta campanha, ela estará aqui conosco no programa e vai contar as novidades, né, porque nós temos aí, correndo contra o tempo, 2 meses para conseguir essa medicação. Essa medicação o Teteu tem que tomar até os 2 anos, e ele faz 2 anos em setembro. Em setembro, nós temos aí pela frente, né, agosto e o mês de setembro. Então, está aí, o é uma dose única. É uma dose única que não vai curá-lo, vai dar condições melhores de vida. Exato, uma melhor qualidade, né, Léo? Uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida. Claro, ele merece, a família merece, né? E todos nós queremos ver, se Deus quiser, né? Essa causa ganha aí, porque está todo mundo, né, trabalhando junto aí. Então, dito isso, minha querida, era isso na tarde de hoje, os nossos recadinhos de financiamento, da programação, da campanha do PT, as novidades, e vamos seguir, porque hoje
a programação também promete, né, Leia? Hoje o tema é quente, né? Está muito frio em Porto Alegre, mas o tema é quente. Já quero agradecer de Exato. antemão as pessoas que já estão no YouTube, Morgana Rubira, Sueli Tazinafo, de São Paulo, muito frio em São Paulo. Luciana Salomão, Lúcia dos Santos, nossa querida amiga, Eliana Naká, Walter Luiz, Ana Lúcia Alvarenga, de São Paulo também, em Santos, e Dirce Vieira. Boa tarde, geladinha e ventosa, Centro Histórico. Deve estar bem frio lá no centro de Porto Alegre. Imagino. Muito obrigada. Então, desde já quero agradecer a audiência no YouTube, as pessoas, né, estão migrando para lá, como eu já havia pedido. Então, hoje nós temos Marco Aurélio Ramos, já esteve aqui conosco em junho, né? Em junho, o Marco já esteve conosco, dia 10 de junho, conversando, o tema era Numerologia Brasil Atual. Uma boa tarde para o Marco, já está aqui conosco na salinha. Marco Aurélio Ramos. Ok, é um prazer. É campograndense, radicado em Cuiabá, há mais de 20 anos. Numerólogo, com 35 anos de estudo. Atua há 25 anos fazendo mapas pessoais e empresariais e dando consultoria empresarial com o uso da numerologia e constelações organizacionais. Tem uma página no YouTube, Marco Aurélio Ramos Numerólogo. E depois, daqui a pouco, nós vamos passar Instagram e Facebook, numerólogo Marco Aurélio Ramos. Né? Você que está interessado, que vai gostar da nossa conversa aqui, pode procurá-lo lá no Instagram, no Face. Não é mesmo, Verinha? Seja bem-vindo, Marco. Exatamente, Leia. Muito boa tarde, Marco Aurélio. Um grande prazer novamente você estar aqui conversando conosco, né? Esclarecendo esse tema muito importante. Marco Aurélio, para nós iniciar esse nosso bate-papo da tarde de hoje, né, nós vamos querer que você fale sobre a constelação sistêmica, que é um tema que nos chama sempre muito a atenção, né, a postura sistêmica do Brasil e os atos fora Bolsonaro para iniciar, porque tem, com certeza, né, interpretações bem importantes aí por trás, né, da visão sistêmica aí, ok? Muito obrigada. Boa tarde. Tudo bem, queridas? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês novamente. Nesse clima friozinho, aqui está um pouco menos, não está tão frio quanto aí, mas a previsão é de cair para... Hoje está 14, 15, mas amanhã chega a 9 graus aí. Em Cuiabá faz frio, as pessoas não imaginam isso. Nossa. Mas ontem saímos de 38 para cair para 14 hoje e amanhã 9. É assim que funciona aqui na região. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a questão sistêmica, eu vou explicar para vocês. Eu tenho formação em constelação organizacional, em constelação estrutural, pensamento sistêmico complexo, que é uma matéria feita para desenvolver o raciocínio sistêmico. Que se fala muito de sistêmico, e aí quando a gente vai ver, não é sistêmico que está se falando. Sistêmico é você entender tudo que atua dentro de um sistema. É possível você descobrir tudo que atua dentro do sistema? Não, porque pode ter uma infinidade. Mas é possível você observar várias partes desse sistema e como eles estão operando. É a mesma coisa que a gente abrir um relógio não os digitais atuais, mas os relógios, né, mecânicos, abrir o relógio, desmontar as partes e entender que essas partes, todas elas juntas, é que fazem esse relógio funcionar e identificar quais são essas engrenagens. Isto é uma forma simples de explicar o que é olhar sistêmico. Fala sempre, o sistema não entende. Quando você olha para uma família, o que é sistêmico numa família? É tentar entender quais as forças que atuam dentro daquele sistema, daquela família. E quando nós usamos a palavra força, ela não... Eu vou só fazer uma correção, na minha escola onde eu formei, a gente não fala constelação. O ideal certo, mais correto, é visualização. A constelação foi uma tradução que não foi ao pé da letra
para uma adequação para os países da América de língua portuguesa e espanhola. E a escola alemã onde eu me formei, eles preferem o termo visualização. Tá? Então, só corrigir não, pontuando para que as pessoas tenham uma noção a respeito do assunto. Então, quando a gente olha, a gente quer entender qual o motivo naquela família, de repente, tem um padrão constante. O que acontece? Se vocês observarem, existem padrões. Ah, mas tem uma pessoa da família que saiu do padrão. Tá, isso também tem uma explicação sistêmica. Mas da mesma forma que a gente identifica padrões dentro de família, nós identificamos padrões dentro de empresas, instituições, organizações não governamentais, partidos políticos e uma nação. Até mesmo numa cidade. O que atua? Quais são as forças que atuam num contexto coletivo? São várias forças. Várias. Quando a gente vai olhar uma visão sistêmica para um país, nós temos que entender que existem umas forças que já são determinadas, que elas atuam em todas as nações. Tá? Isso é o princípio básico. Então, num país, você tem um povo, nessa base da pirâmide. Acima do povo, você tem os empresários, etc., industriais. Acima dos industriais, você tem os empresários, você tem os políticos. Acima dos políticos, você tem o sistema financeiro. E acima do sistema financeiro, quem manda no sistema financeiro. Só de cara, nós conseguimos extrair o que a gente chama de elementos que podem estar influenciando a dinâmica de um país. Existem elementos individuais? Tem. Aí cada um traz. Um tem a descendência de alemão, de italiano, outro africano. Aí tem as individualidades que atuam também. O que se fala muito em constelação no Brasil, ele olha muito para essa individualidade. Por isso que as pessoas vão para a constelação e falam, mas aqui só fala de pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Sim, é o ponto de partida. Mas é só isso? Não. É só isso que movimenta um ser humano para ele ter um determinado tipo de comportamento, quer seja dentro de uma nação, dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de uma empresa? Não. Quando se trata de uma nação, nós temos que olhar para essas forças que estão atuando, que eu elenquei aqui. E nós temos que, através dessas forças, olhar quais mais podem estar atuando. Não posso entrar em detalhes, a Leia presenciou ontem o movimento, e ali a gente observou forças que atuam no Brasil, que estão além do Brasil. Tá? Então, o sistêmico, o que é o sistêmico? É abrir esse relógio Brasil, identificar quais são as engrenagens que estão dentro desse relógio e que peças são essas, como é que elas interagem entre si. Como é que a gente muda o funcionamento do relógio? Ou você muda toda a engenharia dele, ou ele não dá certo. E o que a gente pensa em termos de solução? Tiramos uma peça. Essa peça é o problema. Então, nós tiramos. Sem a peça, ele não funciona. Ou tiramos e pegamos uma outra peça da mesma dimensão e colocamos. Isso vai mudar o funcionamento? Não. O que faz mudar o funcionamento desse relógio? Se nós desenvolvemos uma outra engenharia totalmente diferente. E aí, com uma outra engenharia totalmente diferente, nós temos resultados diferentes. Se nós não mudarmos a engenharia, nós vamos repetindo. E essas engrenagens, elas ainda têm essas forças numa nação que atuam em volta para fazer essas engrenagens permanecerem do jeito que elas são. Então, imaginemos que nós temos um relógio e descobrimos que esse relógio ele gera um pequeno atraso. Né? Hoje, com o medidor atômico, você tem a hora precisa. Você identifica. Aí nós identificamos que uma peça, uma engrenagem, não é muito polida e nós precisamos fazer aquele relógio tem que ser mais preciso. O que você faz? Basta trocar uma peça? Não. Lá o relógio suíço, eles vão estudar de novo, vão fazer peças totalmente novas, talvez novas conexões de engrenagem, para que ele gire, funcione de maneira extremamente precisa. E no Brasil, nós estamos trocando engrenagem sem trocar a estrutura do funcionamento do relógio há 500 anos.
Ah, há 500 anos. então, Tá? Marco, vai ser um processo bem dolorido. Vamos começar assim, só com dolorido. Oh, Você, Marco, só um parênteses, eu assisti uma live tua onde o Carlos Armite te entrevistava, uma live de 3 horas, praticamente. Interessantíssima, me prendeu assim de uma maneira e eu fui pontuando, assim, vendo algumas coisas. Eu digo, nossa mãe, a nossa caminhada, então, vai é ter que ser. longa. Vera, a consciência sistêmica, eu falo o seguinte: Sim, o Brasil tem uma tendência a adorar modinha. Eu me preocupo com as modinhas. verdade. Então, modinha do PNL, modinha do coach, modinha não sei o quê. Essas matérias, elas têm muito estudo e conteúdo, todos esses conhecimentos. Mas quando vira modinha, o risco de banalizar o conhecimento é isso aqui. Uhum. O estudo de conhecimento de PNL, os americanos são papas em estudar comportamento humano, tem milhões de pesquisas, né, desenvolveram isso durante décadas. Aí aqui, quando chega aqui, a gente tem essa... A ginga do brasileiro tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem facilidade de dinamizar tudo. E na dinamização excessiva, a gente simplifica tudo e nós gostamos de receitas fáceis, de soluções cartesianas. Ah, isso aqui é vermelho, não é vermelho porque pintou. Não. A gente não desenvolve raciocínio complexo para tentar entender uma estrutura de uma dinâmica, do que está acontecendo por trás. Isso repete em todos os padrões. Então, eu estou... Minha vida deu tudo errado. A inveja. A inveja. Ponto. Olho Né? gordo. O Brasil está assim por causa dos portugueses. Ponto. Está explicado. O Brasil está assim por causa da escravidão. Ponto. Está explicado. Isto é um elemento. Mas isso não é o que explica. E isso não vai... Olhar dessa forma não vai trazer solução. Olhar dessa forma é correr atrás do próprio rabo 500 anos. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e agora trazendo informação numerológica, que eu cruzo isso, que é muito interessante quando você olha. Eu debruço há anos nos mapas das instituições. Se você pegar de cada, por exemplo, membros desse governo, de cada 10 pessoas que estão ali, em várias áreas, ou conectados com o governo, ou que negociaram com o governo, ou que participaram de alguma falcatrua, incrivelmente, eu diria que no mínimo 80% estão transitando estão recebendo influência de algum tipo de trânsito de energia 9. Aí você vai para isso, pessoas. Aí você vai para as instituições, Ministério da Defesa, STF, tudo. A maior parte também. O que 9 representa? E eu vou fazer um paralelo sistêmico. 9 é uma energia, quando ele chega aqui, Vera, o 9 chega na nossa vida, fala, Vera, senta aqui. Vamos conversar. Uai, quem é você? Eu sou o 9. Mas o que você quer? Eu vou te acompanhar, eu que vou te acompanhar agora. Ô, Vera, você lembra que você ficou com uma questão mal resolvida? Você deixou um amor do passado há 20 anos atrás? Então, eu vou trazer ele de volta, ou vai vir a lembrança, se ele está morto. Alguma questão associada vem para você liquidar esse assunto. Olha, Vera, tem um protesto seu lá que você nem sabia, de 5 anos atrás, vai aparecer. 9 é aquele número que, como ele representa liquidação, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer quando nós vamos liquidar uma empresa? Balanço, levantar tudo que tem, checar todas as informações burocráticas, fiscais, ver tudo que está pendente para liquidar. Então, a energia 9, ou a 9 diz assim, ou você percebe que você está no trânsito 9, e alguns percebem, e sentem vontade, é prazeroso, pois eu estou falando no nível pessoal, e depois eu vou transportar em termos de governo e país. Então você descobre, nossa, há muito tempo eu quero sair desse emprego. Chega o 9 e fala, bora, vamos embora. Parece um alívio. Eu quero sair desse casamento. Eu quero resolver aquelas pendências minhas financeiras todas. Vai lá no banco, quita valor baixinho. Nem imaginava postar. Isso é 9. Mas como é que a gente olha, transporta uma energia 9 para uma empresa, uma instituição, um país? Não é a pessoa que vai atrás. É o 9 que vai, pega aquele baú, joga na mesa e fala, tem tudo isso aqui mal resolvido. E pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil está tendo que encarar
todas as suas sombras, mazelas, ao mesmo tempo. Todas elas sempre tiveram presente. Nós já tivemos registros de nazismo no Brasil. Sim, o Brasil abrigou, não se sabe exato, mas uns falam segundo, outros falam terceiro. Segundo ou terceiro maior partido nazista do mundo, com exceção da Alemanha. Chegaram a fazer reuniões aí no interior de São Paulo, sul do Brasil. Né? Brasil, clássico racismo. Só que agora veio tudo junto. Racismo, misoginia, homofobia, tudo junto. Então o 9 foi lá, pegou todos os baús e ele derrubou a estante na nossa cabeça. E falou, é um caldeirão, né, Marco? Oi? Tá um caldeirão. Fervilhando, fervilhante. E está dizendo, ó, tá aí. Vocês vão ter que olhar para isso. Vocês vão ter que resolver. Então é como se o 9 abrisse esses relógios todos que nós usamos, que eram iguais, jogasse as peças todas na mesa e dissesse, não funciona. Esses relógios todos que vocês fizeram, todos têm atraso de 30 segundos. E acumulado ao longo das horas e dos dias, ele vai dar horas de diferença. Vocês precisam fazer um novo relógio. Aí a pergunta, será que a sociedade vai conseguir? Eis a questão. Quando se trata de constelação individual, é mais fácil. É você tomar consciência, mexe com a pessoa, está meio ali despirocada, e ela vai. Agora, quando você envolve um país população com tamanha diversidade, infelizmente, gente, a nossa jornada ela é longa. Bem longa. Aham. Marcos, e até falar em jornada longa, eu queria também que tu pontuasse, que eu achei muito interessante quando eu vi na live ali, sobre os ganhos ocultos, Marcos. E aquilo me chamou muito a atenção, e o nosso país assim, é uma enxurrada de ganhos ocultos por todos os lados. Sim. Por exemplo, o que é o ganho oculto? Vou dar um exemplo simples, e aí eu vou dar um exemplo que a teoria do ganho oculto, a gente pode ficar aqui 20 horas falando. E estou tentando trazer uma linguagem simples, acessível. Sim. Informação sistêmica vai entender que eu estou traduzindo para o leigo. Né? Eu fiquei, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei na UTI em 2019, e ali foi um laboratório. Eu dentro de uma UTI, prognóstico de morte, e ainda fazia um laboratório. Imagina. Conversando com as enfermeiras. Aí, dentro de uma UTI, a gente vê muitos ganhos ocultos. Tinha uma senhora do meu lado, que ela estava ali, o quadro não era tão grave, mas ela não se recuperava. Não tinha melhoras. E volta e meia, as enfermeiras tinham que ficar monitorando a hora que fosse dar a medicação, porque ela enfiava debaixo da língua e jogava fora. E uma senhora de idade, que se ela permanecesse naquele quadro muito tempo, aí começa a ter problemas sérios. Qual é o ganho oculto que tem essa pessoa por estar ali? Do nosso olhar simples, a gente vai, nossa, coitada, tá sofrendo. A gente se deixa levar muito por essas questões, um olhar superficial, e a gente não para perceber o que tem por trás. Constelação é perceber o que está por trás, não o que está na frente. O que está na frente não indica nada, ou talvez indica totalmente errado. Essa senhora, ela descobriu que internada, ela tinha atenção, pessoas que cuidavam dela, aí soma-se carência afetiva também excessiva. Qual era o ganho oculto dessa pessoa? A atenção que ela não recebe dos familiares. Ela presa esse ganho oculto, existe possibilidade dessa pessoa sair do estado que ela se encontra? Não. Não. Eu tenho um outro caso. Uma vez, eu tenho 2 irmãos médicos, um deles é ortopedista. Eles tinham muita resistência a conhecimento, hoje são totalmente abertos a tudo isso. Antes ninguém gostava, eu era o doido da família. Aí uma vez ele relatando, aqui em casa, que tinha uma senhora que ia toda vez lá. Ele falou, Marcos, essa mulher não tem nada, não sei o que está acontecendo, a medicina não consegue descobrir, na cadeira de rodas, sempre vai acompanhada com 2 familiares, e levam ela. Eu falei, não tem nada, o que você olhou? Não tem nada. Mas aí meu irmão pensando, será que é alguma coisa que a medicina não sabe?
Eu falei, você vai fazer um teste. Observe um pouco mais além do que você está vendo. E faça a pergunta para si mesmo: qual é o ganho oculto que ela tem permanecendo na cadeira de rodas? O ganho oculto é receber a atenção dos familiares. E neste quadro, sabe quando ela ia sair? Nunca, porque aí ela vai atrofiando mesmo, que idade. E nós ganhamos ganhos ocultos constantemente. No nível individual, dentro da relação familiar, dentro de uma relação afetiva, dentro de um ambiente de trabalho. E a sociedade tem vários ganhos ocultos, por exemplo, com a corrupção, que ela tanto abomina. Mas é uma engrenagem que move a sociedade brasileira. Então, é uma exorcização da corrupção. Só que a corrupção, né? Aquele dinheiro desviado, por exemplo, aqui, a Copa do Mundo, teve desvio da Copa, a GECOM. Aquele dinheiro desviado, aquela pessoa que está bradando, eu sou contra a corrupção, mas ela é dona de uma construtora que ela vendeu um apartamento que vem o dinheiro de uma corrupção. E esse dinheiro é feito para pagar os tijolos do fornecedor. O dono da fábrica de tijolos compra um shopping aqui, Pantanal, aqui. A dona da loja ganha o dinheiro e esse dinheiro paga para a funcionária. O que quer dizer isso? Se nós colocássemos a corrupção como um vírus, nós iríamos identificar que ela está contaminando todos nós, porque ela circula. Todos ganham com isso. Todos ganham com esse dinheiro. Poderia ganhar de outra forma? Sim, mas esse é o chamado, é a força que move, por enquanto, a sociedade brasileira. Porque se você realmente tem consciência e fala assim, não, eu não aceito. Então, eu tenho uma loja de sapatos, que é uma utopia. Então, a Vera chega aqui para comprar comigo, eu pergunto, vou fazer uma entrevista. Vera, você trabalha com o quê? Seu dinheiro é de onde? É declarado ou não? Você sonega? Ah, não, você sonega, eu não vendo para você. Isso é possível? Não. Não. Isso não é possível. Olha a complexidade da coisa, né, Marco? Então, todos estão ganhando. Enquanto todos estão ganhando, a gente chama que é uma força que está movendo o sistema aí. E quando essa força para, todo o sistema sente abalo. Mas como é que a gente faz, então, para o sistema continuar funcionando e não depender dessa força? Tem que mudar toda a engrenagem de funcionamento do relógio. Isso é um Tem que mudar as peças, tem que mudar as peças. É um novo relógio. Tudo, tem que mudar tudo. Como que a gente transporta isso? Sim, como que a gente transporta isso para uma nação? Nós estamos tendo a chance, com todas essas energias 9, nós temos que ser muito gratos a ela. Ela está mostrando como é que é verdadeiramente as Forças Armadas brasileiras, a justiça brasileira, todos os poderes brasileiros. Como é que funciona? O que está acontecendo? Só que tudo junto ao mesmo tempo. Isso que é um pacto. A gente levanta de manhã cedo. Antes era uma bomba a cada semana ou a cada mês. Agora nós temos 10 por dia. E a saturação de toda... Significa que todas as engrenagens desse relógio, elas estão desgastadas. Então, igual uma engrenagem de um motor, ele está fundindo. Ele está fundindo. Mas, Marco, aí então a humanidade está perdida, vendo por essa visão? Porque por onde começar, então? Se nós estamos, né, nesse meio aí, né, todos nós, né, como humanidade, como ser humano, né, estamos nesse bolo aí. Como é que a gente vai fazer para... Bom, eu tô... Porque a gente tem que iniciar, né, Marco? A gente tem que iniciar. Claro que tem esses movimentos, né, que estão ocorrendo, beleza. Mas, então, pelo que eu estou entendendo, todos esses movimentos estão fragmentados? Eles estão fragmentados? Eles vão chegar a dar um objetivo maior em termos de nação, em termos de povo, em termos de Brasil? O que eu estou analisando por hora em termos de Brasil, porque nós temos diferença sistêmica entre nações, tá? O que é diferença sistêmica? Significa
relógios diferentes, com engrenagens diferentes. Então, por exemplo, quando você olha para os Estados Unidos, a grande engrenagem que funciona, que faz a sociedade americana funcionar, que é o que se fala sistêmico, vamos chamar de engrenagem. Qual é a força, o motorzinho que faz a sociedade americana funcionar? Guerra. A guerra, ela gera várias engrenagens na sociedade americana. Produção de armas. Você sabe quem é o maior quem mais movimenta a economia americana é o exército americano. Eles têm 1 milhão de... Eles controlam a fonte de energia, eles patrocinam programas de pesquisas da NASA. Uhum. É a grande engrenagem. Mas por que isso? Qual é a semente americana? Como é que você formou os Estados Unidos? A gente tem que olhar para a semente. Onde a gente olha para a semente, a gente descobre o que formou aquelas engrenagens. Diferente, as pessoas vão achar estranho, mas é o seguinte, todo lugar teve violência, Brasil e Estados Unidos. Mas os americanos, quando eles chegaram com as famílias no litoral, eles literalmente, a marcha do oeste foi o seguinte, avança e mata tudo. Ponto. Essa foi a força que moveu os Estados Unidos. Avança, aqui vai ser nosso lugar, nós não vamos voltar para a Europa, mas mata tudo que tiver pela frente. Pois foi a marcha para o oeste. E eles conseguiram chegar, inclusive, eles tiraram os mexicanos, porque Texas, Califórnia, tudo território do México. Por qual motivo os mexicanos insistem em voltar? Isso é um movimento sistêmico. Inconscientemente, eles insistem em retomar a terra que pertencia ao México. Sim. É um movimento sistêmico. Então, essa marcha do oeste, então, americana, os Estados Unidos foi construído em cima de guerra. Violência absoluta. Isso é a força que move os Estados Unidos. E eles precisam continuar nessa força. Então, para onde eles vão fazer uma nova guerra? Para quem que eles vão vender armamento? Agora eles estão aqui influenciando o Brasil com esse governo para vender armamento. Claro. E sabe-se lá Deus mais o que eles gostariam de fazer. Né? Tá, no Brasil teve violência, mas é diferente a dinâmica do Brasil. Não é melhor nem pior. É diferente. Então, a engrenagem que move o Brasil é diferente. Qual foi a principal engrenagem do Brasil? Olha, eu vou lá, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico e volto para a Europa. Isso. Se você observar, os brasileiros até hoje são assim, não, eu vou montar uma empresa, eu quero ficar rico, vou mudar para Miami, eu vou para Portugal, a nova moda, né? É verdade. Então, o brasileiro está ainda sempre pensando naquele padrão sistêmico, mesmo ele já estando aqui de uma geração de 300 anos. É como se ele dissesse, aqui é só temporário. Aqui eu vim somente para explorar. Quando você olha para um lugar como temporário, você não olha para o lugar. E você não cuida do lugar. Sim. Isso é um padrão que o brasileiro, e quando eu falo brasileiro, gente, toma muito cuidado. Toda vez que eu venho entrevista, não, o Marco está falando do povo. Não, senhor. Incluo vocês também, empresários elite. O padrão é idêntico, de cabo a rabo. Sim. Porque se não pega o que eu falo e quer estigmatizar uma camada da sociedade. Não. Sistemicamente é de cabo a rabo. Tanto que a hora que a gente faz movimento de constelação organizacional, o mesmo padrão está ali com o mega empresário. E esse padrão ele vai se reproduzindo em várias partes. Esse padrão se reproduz quando o empresário vem de um estado, vem para o Mato Grosso. A mentalidade é a mesma. Eu vou lá para ganhar dinheiro para ficar rico. E eu não tenho interesse nenhum, eu estou cagando andando para aquele lugar. Essa é a verdade, desculpa o palavrão. Isso significa que não se olha. Quando você não olha, você não cuida. E se você não cuida, você não olha, você não se sente pertencente. E aquilo que você não se sente pertencente, você não está nem aí para aquilo. Não existe amor pela pátria? A palavra, olha, amor é uma construção social, é uma construção artificial para o comportamento humano, tá? Não é isso. Não é amor, é o olhar. Que a gente fala, o olhar. Precisamos olhar. Mas isso é só o povo, a população? Os empresários não olham para o país, os políticos não olham para o país. A dinâmica geral no Brasil, de cabo a rabo, de mamando a caducando, é: eu estou aqui para explorar e eu vou embora. Enriquecer, né? Encher as burras, né, Marco? E tchau. Isso que atua por vários fatores. Temos uma informação, por exemplo, lá de 500 anos atrás, que os primeiros tantos chamavam-se exploradores. Eles vinham para tirar pau-brasil, ouro e ir embora.
Os africanos foram trazidos a contragosto, na marra. Eles não queriam ficar aqui. Tanto que muitas pessoas não sabem, mas muitos conseguiram voltar. E aí os seus descendentes, é como se eles dissessem, eles não identificam o tempo e espaço. Eles dissessem, eu não estou aqui porque eu quero. E ele traz dentro de si a sensação de exploração constante. Que não necessariamente significa que ele esteja sendo explorado, mas é uma informação sistêmica dentro dessa pessoa. E aí, como ela fica muito conectada com isso, o risco dela entrar também em relações que exploram é alto. Os europeus, eles não, os que vieram nas últimas migrações, eles não se sentem pertencentes. E aí é o que a gente escuta muito. Não, mas eu tenho passaporte italiano. Mentira. Migração, gente, quando você migra, é um dos traumas sistêmicos mais intensos que existe. Quando você sai, os ancestrais que ficaram vivos e mortos, e a pátria é como se dissesse, você nos traiu. Esse é o primeiro ato, eu vou embora. Segundo ato, o período de deslocamento, não importa se naquela época navio, 30 dias. O que aconteceu naqueles 30 dias mentalmente na cabeça da pessoa? Que é o segundo ato, que gera uma informação sistêmica, um campo de informação, que ele vai propagar isso talvez por 7 gerações. Terceiro, o desembarque. Cheguei, aqui eu vou ficar, aqui é minha terra, eu vou construir. O que eles observaram nas constelações em relação ao Brasil? O terceiro ato não aconteceu, até hoje. Por isso que você vê muito movimento de querer separar no Sul. E a separação não é a solução, vai gerar um outro problema sistêmico mais sério ainda. Exatamente. Você está entendendo? Então você tem aí um pupurri de pessoas. Tá, e aí as pessoas perguntam, e os indígenas? Eles não estão nem aí, eles estão querendo viver a vida deles, sistemicamente. Ponto. Se você deixar eles vivendo a vida deles da forma como eles querem, ponto. Respeitando a cultura. E aí a gente pode ter N desdobramentos sistêmicos que não dá para falar aqui todos. Eu estou pontuando, gente. Então não vamos julgar N desdobramentos. É muito complexo o assunto. Porém, nós estamos sendo obrigados a olhar para isso. Não tem mais escapatória. O que está acontecendo com o Brasil, nós vamos ter que buscar vários conhecimentos para poder entender o que está acontecendo, o que quer. Que a sociologia não explica, que a economia não explica. Como é que você explica? Foram, se não me engano, 53 milhões, se eu estiver errado, vocês me corrijam, de pessoas que votaram no Bolsonaro. Sim. Existem 53 milhões de elite no Brasil? E como é que você explica que depois de 2 anos, por exemplo, eu desço aqui no meu prédio, eu moro confortavelmente, mas você desce aqui no meu prédio, tem 30 funcionários. Eles continuam até hoje apoiando. Bolsonaro. Como é que você explica isso? Tem explicação? Não tem. Tem. Sistêmica. Para nós leigas, não, mas você me explica, por favor. Por que é tão forte, por exemplo, o movimento de bolsonarismo? Porque quando você tem um ditado sistêmico que diz assim, os excluídos se atraem. Aqueles que têm sensação de exclusão, quando eles encontram a famosa aves de mesma plumagem se atraem. A conexão é muito forte. Então, ela sobrepõe os aspectos sociais, raciais, etc. Você vê descendentes de africano apoiando, você vê gays, você vê mulheres. Eles têm algo em comum que conecta. E essa conexão é uma força enorme. Por isso que a gente tem que, em termos de força, o que eu quero dizer com isso? Respeitar a força não é a idolatria, é dizer, esta força está aí, ela é presente, não adianta subestimar, e esta força a gente tem que olhar para ela porque ela está dizendo alguma coisa. E pelos estudos que eu já fiz, essa força, eles podem até não tomar ainda estar no comando, mas essa força vai permanecer no Brasil por muito tempo. A pergunta é como é que nós vamos lidar com isso? Sim. Tá? Gente, até hoje, tem quantos anos? Né? 1945 acabou a guerra. Até hoje a Alemanha faz todo o monitoramento, condena. Até hoje existem grupos que se reúnem nazistas na Alemanha. Sim.
essa mudança, essa transformação leva muito tempo, né? Esse padrão, né, para se dissolver, né? Isso. Na verdade, o que nós estamos observando é que o Brasil está sendo levado para uma, eu que dei esse nome de ruptura sistêmica. Eu sou talvez o único que fale sobre isso. Está sendo levado para uma ruptura sistêmica. Imagine que você vem de uma família, por exemplo, vou dar um exemplo, com todo respeito, aqui tem uma comunidade islâmica muito grande, são queridos clientes meus aqui em Cuiabá. Eles têm um padrão dentro do... Tudo que é padrão vira sistêmico. Então, tem um padrão como as mulheres devem se comportar, dentro, ou como o homem, a mulher, porque é uma cultura que tem uma questão cultural. Ele se comporta, a religião é mais do que uma religião, ela é uma cultura, o islamismo. Você tem que estar preparado para assimilar a cultura. Aquela mulher que dá um passo para fazer diferente de toda uma ancestralidade e dizer assim, não, eu não vou usar o véu, ou eu não vou fazer o que vocês querem. Para ela fazer essa ruptura sistêmica com todo um padrão, tem um custo alto para ela. Paga-se um custo. Porque todo o sistema se volta, tá, contra ela, porque ela está fazendo algo diferente daquele grupo. Sim. Nós somos grupais, gente. Nós somos, né, nós temos aí forças grupais. Isso é toda a sociedade. Mas essa que resolve sustentar essa ação, que é uma ruptura de fazer diferente do que todas as outras mulheres há 500 anos ou há 1000 anos, ela paga um preço, mas ela gera um benefício para as gerações seguintes. Então, talvez a filha vai estar um pouco mais livre, a neta vai ter um pouco mais de liberdade e assim por diante. Como é que a gente olha isso para um padrão de uma sociedade? Nós temos um padrão de 500 anos, está se repetindo. 500 anos, gente. Não tem diferença nenhuma. Quer saber como foi o passado? Olha para o presente. Sim. Só não tem um pelourinho. Tem um pelourinho figurado. Exatamente. Não mudou nada. A dinâmica da sociedade é exatamente a mesma. Como é que você vai mudar isso? Sabe o que eu digo? Infelizmente, com uma ruptura sistêmica vai ser necessário um trauma, porque colapsar já está colapsando. Vai ser necessário um trauma, porque o que a gente percebe é que reformas não vão ser suficientes. Só mera reforma não. Olha só. É verdade. Você tem pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo. Começaram a aparecer as perguntas. Então, o Ricardo diz assim, pode ser, Verinha? Primeiro pode, Amanda, pode. Pode. Ele diz assim, no hino nacional brasileiro, há duas citações que o Brasil, em sentido figurado, seria uma mãe gentil, e na letra de bastidores do Chico diz que a nossa pátria mãe, tão distraída, que dormia, sem perceber que era subtraída. Como que na constelação sistêmica resolveria esse problema da mãe gentil, que muitos entendem como distração, e tiram proveito? Não sei se me fiz entender. Acabei de falar, nós estamos repetindo um padrão de exploração. Uhum. Nós estamos repetindo um padrão. É exatamente isso. Todos os movimentos sistêmicos que são feitos, que foram feitos nesses 20 anos, em qualquer lugar do mundo, que toda vez que fizeram constelação, vários consteladores, Brasil, o povo não olha para o Brasil. Você pode pegar vamos pegar aqui, estou aqui na China, Shenzhen, eu sou um brasileiro, estou lá num grupo, falo, queria constelar o Brasil e o povo. Você pode pegar pessoas diferentes, vai dar o mesmo movimento. O Brasil, o país, é uma entidade sistêmica. Ela olha para o povo, ele está pronto esperando o povo. E o povo não olha para o Brasil. Enquanto estiver de costas, nada vai... Só que quando você não olha para alguma coisa que é sua, alguém vai olhar. Sim, é o que a gente estava falando hoje. Daí vem aqui os grandões vêm aqui. Aí vem as interferências externas. Por qual motivo é tão diferente dos Estados Unidos? Porque eles olham para o país.
Os americanos têm 1 milhão de tipos de visto para barrar você a sua entrada lá. Isso significa que nós temos que fazer o mesmo? Não. Porque nós temos outra dinâmica sistêmica. Mas aí explica por que eles olham para o país. Eles dizem, aqui é meu, aqui é nosso. Não vem aqui, não. Nós vamos escolher quem vai pertencer a esse sistema. Vocês não vêm aqui, não. Isso é o tempo todo. Isso é a força que move os Estados Unidos. E nós estamos aqui, cada um guardando as devidas proporções, né? Eu vou ficar rico, que eu quero ir embora. Cada um no seu quadrado. E o país não está sendo visto. Detalhe, as Forças Armadas também não olham para o Brasil. Sim. Tá? Não vou revelar porque do sistema. Depois eu falo em off. Forças Armadas, né, Marco? E todas as instituições, né? Ninguém olha para o Brasil. Ninguém olha. Então, o que a gente está fazendo? O que está acontecendo conosco? Uma instituição que se prezasse, uma força, já teríamos tido solução. Mas ela é um reflexo da população. Se a população não olha para o país, tudo que sair daí também não vai olhar. É verdade. Desde coisas simples, de você jogar uma caneta na rua e não pegar. Há questões maiores. Então, por exemplo, quando eu olho pessoas que chegam para mim, tanto que quem me conhece eu me irrito e mando passear. Eu não voto, não acredito em política. Então, filho, sai do meu canal, porque aqui você vai ter problemas comigo. Sai do meu canal. Nós vamos discutir o tempo todo. Te respeito, você quer continuar pensando dessa forma? Então, longe de mim. Isso é uma forma de não olhar. Eu não quero olhar. E aí, por trás disso, tem vários fatores também na pessoa. Tem um comportamento que a gente identifica sistêmico infantil. Essa pessoa ainda está no estado de criança, porque ela está ainda idealizando a política. Política. Gente, se vocês lerem Montesquieu, eu tenho um livro aqui, depois eu mostro para vocês, tem mais de 500 anos esse livro. Se você tirar a data, você fala, estou lendo hoje. Isto é a relação humana. Então, nós temos um país, além de tudo, sistemicamente, o que eles observam? A população brasileira, ela está no nível ainda infantil. E você sabe que os estrangeiros percebem isso, né, no nosso comportamento. Sim. Sim. Eles percebem. A gente externa isso. E, Marco, então, que está falando do país, qual é o país que não tem esse no sistema, né, a sua visualização sistêmica, a guerra, sabe, essa mancha, assim, vamos dizer, entre aspas, da guerra na sua visualização sistêmica. Tem algum? Olha, vamos explicar. Você não tem, gente, não tem. Assim como não tem família pura, só de anjos, não tem nação pura. Não existe isso. Mas a guerra em si, a violência, a matança, que quer dizer, né? Todos. Vamos explicar. Incrivelmente, o Brasil chama a atenção dos estudiosos sistêmicos no mundo inteiro. Eles detectaram algo no Brasil que é único, que eles não viram em nenhum país. Inclusive, constelação tem na China. Para vocês terem uma ideia. Eles descobriram que o Brasil tem a maior força sistêmica, porque o Brasil é um país inclusivo. Ele inclui. E aí chama, o que choca é um governo que exclui. O governo que mais exclui dentro de um sistema brasileiro que inclui. O que eles apontaram por isso? Há 2, 3 anos atrás, eles diziam assim, o próprio sistema vai expurgar o que está aí. Porque, sistemicamente, o Brasil não aceita esse movimento de extrema exclusão. Por isso que vai acabar mal esse governo. Mas, ao mesmo tempo, esse governo ele veio para nos mostrar algo que nós não... várias coisas que nós não olhávamos. Sim, eu acho que é um despertar, né? A duras penas, mas né, Marco? E vai levar muito tempo. Então, o que eles observaram? É a maior força sistêmica. O dia que vocês assistiram uma constelação presencial, que agora não dá, e eu já assisti várias, toda vez que vocês observaram uma constelação em qualquer parte do mundo, você vai lá na Alemanha, faz uma constelação, é impressionante a reação do representante do Brasil.
quem representa o Brasil. E muitas vezes a constelação ela é feita oculta, onde a pessoa não sabe o que está representando. Em todas, quem representa o Brasil está sempre de braço aberto, dizendo: venham, todos são bem-vindos. É o único país do mundo que tem isso, sistemicamente. Olha só. Aí que está a força do Brasil. Então, nós estamos com um governo totalmente contrário à força do Brasil. Mas um governo que veio para abrir as vísceras e jogar para fora, dizer: está aqui, ó, os tumores que vocês precisam resolver. Então, o Brasil, por que o Brasil atraiu tantos formadores sistêmicos da Alemanha e da Europa? Porque eles falavam, para o olhar deles, eu vou tomar muito cuidado em falar isso, tá, gente? Porque há muita distorção e a gente vê muita viagem na maionese aí que eu fico muito incomodado. É um país que tem uma força incomensurável. Só que eles dizem, esta força, ela está à nossa disposição, o país oferecendo, mas o brasileiro não está olhando para esse buffet. Então, aí eu respondi para você de outra maneira que você perguntou. Existem nações que têm outras forças? Sim, as pessoas ficam, por exemplo, só para citar, as pessoas ficam muito preocupadas com a China. Ontem a Leia ouviu minha explicação. Guerra, ela só cessa quando as duas partes já morreram tanta gente que eles param, levam um choque e falam: meu Deus, o que fizemos? Por isso que a guerra não consegue cessar às vezes, ela tem que ir num limite máximo. Isso é o funcionamento do comportamento humano. Só que eles dizem o seguinte: quem que leva a paz? Quem que tem interesse em paz? E quem leva a paz? Quem constrói canais de comunicação? Sabe quem são os maiores promotores de paz no mundo? Os comerciantes. E a China, sistemicamente, a força dela é do comércio, não é de guerra. Ah, mas ela invadiu o Tibete. Uma circunstância virtual, se você olhar na história da China de 2000 anos, ela nunca invadiu, ela sempre foi invadida. Ela sempre teve interesses em comércio. Diferente do Japão. O Japão se fechou. O português foi o primeiro povo a conseguir desembarcar lá no Japão, porque ninguém conseguia desembarcar. Então, esta força sistêmica da China é o comércio. A China está fazendo na África o que a Europa não fez em 500 anos de exploração. A China está investindo, construindo, gerando riqueza na África. Ah, mas ela tem interesse. Gente, comércio são interesses. É interesse, comércio é interesse. Eu quero vender para você esse celular e você vai comprar de mim. Né? É troca. E para haver troca, o ambiente tem que estar em paz. China, sistemicamente, são promotores de um ambiente de paz. Por isso, os Estados Unidos têm medo, porque vai criar uma nova dinâmica mundial. E ela cresce, né? Assustadoramente, né? Assustadoramente. Eles estão apavorados, né? E por isso que ele está aqui na América Latina, na América por inteiro. Eu não estou dizendo que eles são paraíso. Jamais, gente. Cuidado, porque tem gente que pega... Não existe paraíso. Quem pensa em paraíso é... Eu não estou tratando aqui com criança. Se está pensando assim, tem 7 anos de idade. É adulto. Não existe paraíso. Não tenho paciência. Se eu tivesse paciência, eu teria tido filho. Eu não tenho. Eu admiro criança, mas não tenho para criar. Mas adulto, criança, não dá. Então, não existe paraíso na Terra. E isso é um grande problema da consciência brasileira. Idealização. Então, a gente está idealizando pastores, todos políticos, né? E numa idolatria absurda. É uma sociedade de idolatria. E para idolatrar, você tem que estar no estado infantil, porque você está buscando o seu super-homem de referência. Então, esse é o estado infantil. Maravilha. 16 horas e 3 minutos. Estamos hoje com Marco Aurélio Ramos, numerólogo e constelador,
Está todo mundo bem quieto, né? Espantado, é uma outra visão. Eu estou aqui com pessoas conversando, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que entender melhor o que ele está dizendo. E as outras pessoas que já te conhecem no YouTube te dando muitos elogios, né? Que tu explica de uma maneira tranquila, né? Que abre, né? Que dá uma nova ideia, uma nova consciência, né? Então, que o aprendizado contigo é muito bom, agradecendo. O Carlos Arnit está aqui. Que Muito bom. obrigada, Carlos Arnit, pela sua presença. E diz assim, Vera, ó. Vera, vendo esse seu cachecol, meu pé já congelou aqui em São Paulo. Tu não sabe que eu estou com a estufa ligada aqui nos meus pés, né? Porque tá terrível, Carlos Arnit. Então, eu tenho aqui uma pergunta do Jefferson. Jefferson Sampaio, que é o nosso produtor técnico. Ele diz assim, falando em idolatria, o fenômeno Trump nos Estados Unidos não representa uma semelhança infantil também. Assim como tu afirmas sobre o povo do Brasil? Há algumas dinâmicas ali diferentes. Ali atua muito fortemente uma sociedade de... O que acontece com o Trump? O Trump foi uma expressão para aquela população do interior dos Estados Unidos, que as pessoas não imaginam. O interior dos Estados Unidos, gente, é 10 vezes pior do que o interior do Brasil. Porque é uma região extremamente conservadora. Existem cidades nos Estados Unidos que você só vive ali, por exemplo, adventista. Em outras cidades, só presbiteriano. Sabe? E essas cidades, elas não aceitam gente de qualquer outra raça. Chega eu aqui, branquinho, latino, eles pensam, olha, eles batem o olho e falam, você é branco, você é latino. Né? Então, o Trump foi uma mistura de dinâmicas ali. O Trump ele trouxe sistemicamente essa valorização da arma, da violência, da agressividade, tá? Bastante acentuada, que é um pedaço sistêmico dos Estados Unidos. O Trump deu voz a esta parcela da população que tem um olhar para o mundo dessa forma, porque ali está o que eu falei para vocês no começo. Aqui é nosso, nós tomamos e vocês não vêm aqui. Então, o Trump trouxe a expressão desse inconsciente coletivo de parte dessa população. A população que vive nos grandes centros dos Estados Unidos tem uma mentalidade mais progressista, porque tem é multicultural, então eles acostumam, aprenderam. Mas interior dos Estados Unidos, esquece. Tá? Não é a visão só infantil, não. Tá? Ali tem outros elementos. No Brasil, não. No Brasil, nós temos bem a visão infantilizada. E tem um ditado sistêmico que diz assim, criança não ganha dinheiro e nem administra dinheiro. Ou seja, pessoas que estão no estado infantil, elas sempre vão ter dificuldade financeira para ganhar e se ganha não consegue administrar. E qual é o padrão do comportamento brasileiro com dinheiro? De cabo a rabo, porque eu trabalho com empresas, igual. 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 Ganha dinheiro e depois vai à falência. Né? E depois se recompõe de novo e daí vai à falência novamente. E aquilo vai indo. O recompor, no geral, se vocês observarem, é sempre, em geral, por caminhos não muito corretos. É um padrão também. Ou não, né? Ou não. Às vezes é por infantilidade mesmo. Uma boa parcela, você tem as exceções, mas uma boa parcela, sim. Então, são outros fatores que atuam ali. Ali tem fator religioso muito forte dos protestantes, que há uma informação sistêmica dentro do ambiente, dentro da estrutura deles. O Jefferson aqui complementa, né, dizendo que o Trump, né, é homofóbico, né? Era homofóbico, racista, misógino, e por aí vai, né, machista. Assim como todos os seguidores do Bolsonaro. Sim, aí nós temos o que eu expliquei, teve uma live, não sei se vocês viram, que eu expliquei hoje, o que está acontecendo com o mundo nesse momento é um fator semelhante ao que aconteceu lá na pré-Segunda Guerra Mundial. Então você teve ali, na época, hoje, no momento atual, os Estados Unidos saiu fora agora com a eleição, mas Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Bielorrússia, Ucrânia, corresponde para o século XXI, que foi Alemanha, Itália, Japão, Segunda Guerra Mundial.
expressando o inconsciente coletivo, né? O famoso eixo do mal, como era chamado lá. E aqui nós estamos ainda conectados com essa dinâmica. Por que que nós estamos conectados? Eu vou explicar por qual motivo. Quando as pessoas... Ok, também torci para o Trump sair, mas sabia que o Biden não é lá essas coisas. Mas, ao mesmo tempo que ele saiu, eu alertei para as pessoas. Gente, sabe o que vai acontecer com o Trump saindo? Vai piorar para nós. Nós somos um país continental, com uma população imensa, e talvez o último berçário de um governo neonazista. Por isso que eu chamo de terceiro Reich do Piniquim. Para onde as forças vão ser todas canalizadas desse povo no mundo inteiro? Para cá. Financiamento, fake news, influência em meio de comunicação e aí por diante. Então, nós temos uma jornada, agora, muito mais difícil do que o americano teve lá para tirar o Trump. Nós temos que tomar consciência disso. Ano que vem, daqui para frente, o brasileiro não se mobilizar, se baixar a guarda para aprovar esse semipresidencialismo que, nesse momento, vindo desse Congresso, é tirar o poder de voto do povo, aí vai virar voto figurativo, né? Se nós não ficarmos atentos, não olharmos para o Brasil, danou-se. Ok. Eu não vejo saída, né? Eu fico muito desolada com tudo isso. Só através de uma ruptura sistêmica, como eu falo. Isso é a teoria que eu desenvolvi. Só através de uma ruptura sistêmica. Ok, mas a ruptura sistêmica tem saída aí, acontecendo a ruptura sistêmica, mas para isso chegar na consciência de todos nós, da população, porque precisamos, né? É uma jornada. Isso vai levar tempo. E nós precisamos modificar isso ontem, né, Marco? O que você acha desses movimentos, né? Que parece agora que todo mundo, né, neste último, está dizendo que não estão adiantando de nada. Qual é a sua postura em relação aos... Quais movimentos? Movimentos fora Bolsonaro. Não, eu acho que isso está trazendo consciência, sim. Porque como é explicado isso? Vou explicar para vocês de outra forma. Eu chamo de... Quando você começa, cada pessoa começa a fazer um movimento. Eu estou fazendo, Carlos, vocês, todo mundo está fazendo um movimento. Quando a gente começa a conscientizar, trazer mais pessoas para esta nova consciência, com essa consciência que nós estamos despertando, o que eles estudam no movimento sistêmico? Cria-se um novo campo de informação que é como se fosse uma egrégora. Ela vai aumentando. Quando você atinge uma egrégora pensando... Nós temos 210 milhões de habitantes. Vou falar de maneira bem simples. 210 milhões de brasileiros, né? Se, de repente, 120, 130 milhões de brasileiros, 140 milhões de brasileiros, começarem a pensar nesta egrégora chamada campo de informação, sim, é a hora que você muda a dinâmica. Então, as pessoas têm que entender que não tem essa história assim, não, nós temos que limitar. Quando fala assim, limpar do país, isso não acontece, não existe isso. Sim. É que nem... Nós temos que ter uma população, uma maior parte... Reunião de condomínio, vamos falar de outra forma. Tem 10 pessoas. Vamos falar de uma maneira mais simples. 10 pessoas vão para a reunião. 6 pensam que não deve construir a piscina. E 4 dizem que sim. Tem uma egrégora ali. Para onde vai a decisão? Para construir a piscina. Então, quando cada um de nós vamos fazer o nosso trabalho, eu, você, trazendo o que vocês estão fazendo aqui, até o ano que vem, nós vamos aumentar essa consciência. Esse é o primeiro passo. É o que eu chamo de círculo do Zorro. O Zorro é um super-herói que não tem recursos, poucos recursos. Ele só consegue acessar, atingir onde a ponta do chicote alcança. Ele é limitado. Então, qual é o seu círculo do Zorro? Até onde a ponta do seu chicote consegue alcançar? Quantas pessoas no seu entorno você consegue trazer para essa nova consciência? Se cada um fizer seu círculo do Zorro, daqui a pouco nós temos, ano que vem,
80% da população pensando, não, basta. Uhum. Né? Entendi. Eles fizeram isso, eles criaram uma consciência coletiva, uma egrégora coletiva, que foi uma força. E eles dragaram 53 milhões de pessoas votando. Que muitos votaram e hoje falam para mim, meu Deus, o que eu fiz? Tem uma parcela que continua, vai continuar porque a média é 25%. Tem uma estatística, 25% da população de qualquer país é de pensamento de extremo. É uma média mundial. Esses continuam existindo. O que os países fazem, que já viveram essa experiência, é não deixar esse povo subir o poder novamente. A Alemanha monitora, a Espanha se mobilizam, todas essas nações. Nós temos que aprender com essa experiência. Eu tenho aqui, muito obrigada, Marco Aurélio. Eu tenho aqui bem longuinho do Jefferson Sampaio. Ele diz assim, ó, como você mesmo diz, tudo é um sistema. Observando o nosso universo, planeta, percebemos que há um padrão de repetição das coisas. Não estaríamos sempre em repetição constante de padrões e comportamentos? Seria possível romper este padrão sistêmico? Aí tem mais. Como seria essa tal de ruptura sistêmica? O que, em sua opinião, seria capaz de causar essa ruptura? Por exemplo, você citou um relógio como exemplo de um sistema. Portanto, a repetição é certa em um relógio. Vamos supor que às 6 horas estamos em um momento de violência e retrocesso. E às 12 horas estamos em desenvolvimento e prosperidade. E isso se repetirá eternamente? Não há como romper esse sistema? Bom, vamos lá. Ele fez várias perguntas que envolvem várias questões aí, tá? Bastante complexas. Quando se fala de funcionamento do universo, existe um padrão, sim, que chama, a gente estuda isso, por exemplo, para estudo sistêmico, por exemplo, a biologia epigenética. Tá? Mas como é que se deu a evolução? A evolução, ela sempre veio através de uma ruptura sistêmica. Foi lá o primeiro hominídeo que levantou e começou a querer caminhar em pé. Tá? E assim vai o processo. Né? A gente sabe que os seres, praticamente tudo que está na Terra surgiu no mar. E eles foram avançando para a Terra, saindo, no processo de evolução. Leva-se milhões. Nós estamos falando em termos de biologia. Né? Como é que isso acontece, por exemplo, dentro de um ambiente familiar? Acabei de explicar para vocês. A pessoa rompe o padrão de comportamento? Sim, pode romper. Não vou entrar em como deve, isso é um outro tema para um outro momento, tá? Existe a questão do respeito, uma série de coisas que tem visões diferentes nas escolas, isso não vou entrar nesse detalhe. Tá, mas o que é ruptura? O que é o mais importante em termos de o que eu chamo de ruptura sistêmica em nível coletivo de uma nação? Quando os Estados Unidos tiveram a Guerra de Secessão, eles tiveram uma ruptura sistêmica. Quando eles resolveram se unir como nações, que eram nações separadas, eles criaram um novo ruptura, ou a gente pode chamar de novo fator sistêmico. Eles criaram uma nova dinâmica, uma nova informação. Quando a Turquia, com Atatürk, ele falou, ó, chega, ninguém vai ficar usando essas roupas, vamos ocidentalizar, precisamos adotar o alfabeto original. Tem várias formas disso ocorrer. Ali é uma ruptura sistêmica. Quando a China resolveu fazer uma revolução, uma ruptura sistêmica. Quando a França resolveu fazer uma revolução francesa, é uma ruptura sistêmica. Gerou um novo padrão para a sociedade. Sim. Isso é o que eu chamo de ruptura sistêmica. E tem vários formatos. Tem formatos mais pacíficos, tem formatos onde a sociedade se organiza, tem vários formatos. Tá? Então, no livro coletivo, é dessa forma. Qual vai ser o nosso formato? Não sei. Qual deveria ser? Aí, não sei. Aí é consciência. Talvez a sociedade sentar e precisamos desmontar esse relógio e fazer outro totalmente novo. É tão simples assim? Não. Vamos escapar disso? Não, pelos trânsitos numerológicos. Tá? E se a gente conseguir fazer a ruptura sistêmica, aí nós saímos desse padrão, criamos outro padrão que ele perpetua por um bom tempo, até novamente, isso é o processo de evolução.
Claro. O sistema solar nosso está aqui hoje, mas hoje se sabe que esse sistema solar talvez foi criado dos restos de um sistema anterior que eclodiu. E esse atual ele vai eclodir em algum momento, criar um novo sistema solar, ou o Sol vai virar um quasar, ou seja lá o que for. O funcionamento do nosso universo ele é igual, tanto nível de uma galáxia a funcionamento biológico, fisiológico e funcionamento da sociedade. O que nós estamos observando é que o nosso, vamos falar assim, o nosso sistema solar Brasil está entrando em colapso. Os planetas estão se deslocando para entrar em choque entre si. A pergunta é, vamos construir um novo sistema solar? Por exemplo, o Haiti, quando o Haiti teve uma ruptura sistêmica que não foi lá favorável. Quando eles expulsaram os colonizadores, no ato de revolta, eles queimaram tudo e da noite para o dia não tinha mais fazenda, produção, nada. Nem toda ruptura, se ela for bem feita, nem toda a ruptura sistêmica, eu chamo de ruptura sistêmica, nem sempre ela é bem coordenada. O Irã fez uma ruptura sistêmica, tinham total liberdade, eram ocidentalizados, e, de repente, resolveram tirar o Reza Pahlavi, e aí virou aquilo que virou hoje. Né? Então, tem várias dinâmicas. Quando se trata de estudar dinâmicas de nações, existem várias dinâmicas de rupturas sistêmicas ou de transformações sistêmicas, o que não é fácil. Porém, o que a gente observa é que nós estamos sendo encurralados. Maravilha. Maravilha mesmo, coisa assustadora. Olha, Marco, muitas pessoas te elogiando, tá? Quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui no YouTube. Quero agradecer porque é a tua audiência, né, que está aqui, né, bom, fico feliz por isso. Do teu canal do YouTube, né? Numerólogo Marco Aurélio Ramos, é isso aí. Sejam seguidores, tá? O Marco está com 6.000, né? 6.200 por aí, né, Marco? Aqui é o nosso Círculo do Zorro. Eu, a Vera, você, estamos cada um fazendo o nosso Círculo do Zorro e aumentando essa egrégora dessa consciência. Exatamente. E cada um que está assistindo vai fazer seu papel com o seu Círculo do Zorro, e assim por diante. E aí a gente consegue mudar a dinâmica do que está acontecendo. Até legal, o Jefferson botou aí na telinha a tua página do YouTube. E aquele vídeo, tá, do Vida Maria, achei fantástico, né? Eu não conhecia. O vídeo é longo, são 9 minutos, mas mostra exatamente esse padrão, né? A ausência da educação ao longo das gerações impacta, né, a construção do indivíduo. Maria cresce, se casa e reproduz a lógica que aprendeu, a desvalorização da educação como um ciclo que perpetua as desigualdades. É exatamente isso que acontece, né, Marco? Eu vou fazer um porém aqui, porque teve gente que não entendeu, gente. O vídeo é uma ficção. Então, as pessoas, muitos comentaram assim, é por isso que os pobres estão assim. Gente, não. Ali apenas usou um exemplo de repetição de padrão. Claro. Tem 1 milhão de exemplos na classe A lá em cima repetindo o mesmo padrão. Então, não vamos estigmatizar. Eu fico muito preocupado que a pessoa não consegue entender o que está sendo dito no vídeo. É uma historinha. É uma historinha. Só que essa historinha não se repete em todas animação. Está entendendo? É aquele empresário aquele que, por exemplo, você pode repetir um padrão, né? Eu pego uma pessoa que tem aí uma ascendência de escravagistas. Aí eles vão tentar repetir isso dentro de uma empresa, de um negócio. Mas alguém pode romper da família esse padrão sistêmico. Alguém pode trazer uma nova consciência sistêmica para aquela família. E eu já falei isso para vocês. Eu vim de uma família que eu descobri a minha história escravagista. E eu estou aqui fazendo um padrão sistêmico totalmente diferente. É possível apagar o passado? Não. Eu falo, não existe família de anjos. Eu sei da história da minha.
Talvez quem fala isso não saiba da sua história. Mas estou eu aqui fazendo totalmente diferente. Sim, tem que... Liberou, né? Não ficou mais olhando, né? Deixou liberado. E trazer uma outra informação que vai beneficiar uma nova consciência dentro da família. Quem vai pegar, aí é critério de cada um. Pode ser que todos os membros, tem muitos membros que não vão olhar para isso, vão dizer, isso é bobagem que o Marco está fazendo, esse meu primo é ovelha negra, mas para alguém eu vou influenciar, com certeza. Exatamente. Não negar, né, o que foi bom, que tu falou num vídeo também, né, Marco? Não negar as benesses, né? Como a própria sociedade nega muitas vezes as benesses que tem, os governantes que passaram, alguém deixou alguma coisa sempre de bom, né? Então, muitas vezes muitas vezes não é olhado, muito pelo contrário, é apagado, que querem apagar, né? Assim como tu colocaste numa live tua também sobre a questão do Lula, que muito deixou, mas os governos não negam, eles negam, não aceitam, né? E aí começa aquela velha repetição, né, do negacionismo. Isso gera um movimento de exclusão. E tudo aquilo que você exclui fortemente ganha força. É verdade. Olha só, tem aqui uma pergunta do Cristiano Fonseca no YouTube. Boa tarde, pessoal. Eu queria saber do Marco qual fato poderia desencadear essa ruptura sistêmica? O assassinato de uma figura relevante na sociedade? Não vou nem dar esse tipo de resposta, que é como se fosse para um estímulo. Gente, eu estou explicando para vocês isso aqui. Como é que essas forças acontecem em alguns países. Tá? Como é que ela ocorre? Quando o Brasil já passou por uma certa ruptura sistêmica, assim, quando saiu o imperador, e aí fizeram a república. Ali criou uma outra informação. Nós criamos uma outra informação no âmbito sistêmico político, mas nós não resolvemos as outras questões. Sim. Você está entendendo? Então nós conseguimos criar, nós fizemos um relógio bacana, bonito, mas a pulseira velha. O Brasil é um acúmulo de coisas não resolvidas. Qualquer pessoa que pegar um pouquinho de história, eu vou postar depois no meu canal no Telegram, de vez em quando eu posto, esse é o meu trabalho, trazer a consciência. Vai ler o livro, volta o meu, eu coloco lá. Vocês entenderem o que foi, o dia que vocês entenderem, esquece escravizaura. O dia que vocês lerem um livro de verdade para entender como foi, e o pior, o pós-escravidão, gente, simplesmente vou explicar para vocês. Muitos fazendeiros literalmente ficaram com raiva, arrancaram tudo dos africanos, inclusive deixaram eles nus, empurraram para a rua. E essas pessoas ficaram para lá e para cá sem saber para onde e o que fazer. No Rio de Janeiro, eles ficaram nas ruas, não tinha onde tomar banho, não tinha nada. Detalhe, a maior parte não falava português. Tá? E aí criaram a polícia, porque estavam sujando, daí veio, vou usar essa expressão, presta atenção, estou reproduzindo uma expressão da época. As pessoas pegam partes em que Marco, não, falava assim, esses pretos fedem, porque não tomava banho. Como? Estavam jogados. Aí criaram a polícia para bater, expulsar da cidade, que estava poluindo a cidade, e eles correram para os morros. E daí surgiu a favela. Sim. Essa é a verdadeira história. Essa é a verdade. E no Estado brasileiro, detalhe, não indenizou ninguém, nenhum descendente. E tiveram nada. Foram literalmente jogados na rua, igual um cachorro, tipo, se vira, o problema é seu. Por que você encontra muitos descendentes de africanos? Você pode observar um movimento sistêmico aí, só concluindo. A pessoa vendendo coisinha na rua. Ele está reproduzindo inconscientemente coisas de 200 anos atrás, porque aquele que foi jogado na rua não teve jeito, ele teve que pegar o que ele achava e vendia para poder comer. Isso aí. Né? Verdade. É essa consciência, né? E é isso que o programa Horizontes, o teu canal, Carlos Armit, Paulo Steco e muitos outros, né? Estamos tentando, né, trazer essa consciência, esse conhecimento, essa nova maneira
de pensar e para reagir, né, Marco? Nós temos que reagir e insistir. Temos que ir para a rua, temos que compartilhar este programa Horizontes, né? Vamos compartilhar os programas e as lives do Marco Aurélio, porque só assim, né? Pouquinho em pouquinho, sempre vamos ter, que nem eu agora vou falar também, o chicote do Zorro, né? Vai fazer um circo, quem o chicote alcançar já vai estar pensando diferente. Seu círculo do Zorro, aí você vai atingindo as pessoas. Isso aqui é trabalho de consciência. Se nós fizermos isso constantemente, nós começamos a mudar a consciência para o ano que vem. Só existe uma forma de você agir, depois que você tem consciência. Exato. Não tem Exatamente. jeito. E não se conseguiu nada até agora, né? A gente teve alguns anos que eu pensava que disse, agora vai dar certo. Voltou tudo para estaca zero, porque a gente não arrumou a casa direito, né, Marcos? Sim, nós não fizeram o que tinha que ser feito. Uhum. Não mexeram, na verdade, mexeram na pintura da casa, esqueceram dos pilares. Uhum. Tá? Desta vez é necessário mexer nos pilares. Ou tiveram a ingenuidade de achar que iam continuar sempre, né, todo ano, botando uma nova cor na casa, né? Só que daí eles vieram com tudo. Tá aí o resultado. Mas acaba, gente, tudo acaba e vai acabar. E vai acabar muito mal. Mas vai acabar. Tá? Isso eu já falei várias vezes. Vai acabar. No meu tataraneto ele vai estar num Brasil legal. Não, vai acabar, isso vai acabar no prazo curto. A questão é que as correções dessa estrutura nós vamos levar um bom tempo. Mas também, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em lives, que é uma força sistêmica do Brasil. O Brasil tem uma capacidade muito rápida. O Brasil tem capacidade de fazer coisas em prazos curtos que tem nações que levaram 200 anos. Tá? Isso é uma outra força nossa. Sim. Que ela está aí a dispor. À nossa disposição. Uhum. Podemos acessar essa força. Vamos. É o que nos moveu para frente. É o que nos moveu para frente. Como é que você explica? Olha a dimensão dessa força. Nós somos a maior nação do mundo, o país, aliás, a nação com o maior número de escravos do mundo. Estima-se, em dados oficiais, mais de 5 milhões, mais ou menos, de africanos escravizados. Porém, o Brasil foi o país que mais contrabandeou. Então, você pode jogar para 10 milhões. Uhum. Da noite para o dia, né, milhares de pessoas estão jogadas na rua, sem nenhuma condição, sem nada, nem a roupa do corpo. E nós conseguimos, ainda assim, fazer uma nação. Por que nós? Porque 80% da população brasileira, na época, era africano, indígena. Uma minoria era branca. Sim. Então, vocês, Vera, construíram nação. Sim, sim. Sem nenhuma condição. Se entra um governo que faz diferente agora, e mexe profundamente, e dá condição de verdade, nós transformamos o país em 10 anos, o que levaria 100 anos numa outra nação. Maravilha. Isso é a força do sistema do país. Essa força está conosco e a gente precisa fazer uso dela, né, Carlos? Só acontece quando a gente olhar para o país. Vai ter que olhar na marra, né? Eu vejo que não tem outro jeito, não. Vai ter que olhar e a coisa vai mudar. Só te interrompendo, desculpa, Vera, eu dei um exercício simples, vou passar aqui para vocês, cada um fazer em casa que está acompanhando. Escrevam num papelzinho, simples, só para vocês verem como vocês estão em relação ao país. Escrevam num papel desse tamanho assim. Pode pôr número. Põe um número, ou pede para um parente assim, fala, olha, um número você põe eu, outro número você põe o Brasil. Põe no chão, um de frente para o outro. Sobe em cima desse papel que representa você. Respira fundo. Tem que ser num ambiente calmo e tranquilo, gente. Não é ali no bar, no boteco, vão fazer. Não é milonga para você fazer. Não é despacho na encruzilhada. Eu falo porque eu sou um bandista. Não é assim. Vamos fazer de rápido porque vai passar alguém aqui. Não é assim, gente.
Põe no chão, respira, pega um dia que está calmo, sem barulho, sem criança gritando, nada. Sobe nesse papel e olha, põe aquele outro lá na frente, assim, pelo menos uns 2 metros para dar uma distância, o que representa o Brasil, e para ali, não fica raciocinando. Para. Fica um tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, percebe o que você sente, vai sentindo. Aí ele vai mostrando como é que você está em relação ao país. E naturalmente a pessoa vai identificar como é que ela tem que olhar. E cada pessoa vai ter um movimento. Tá bom? É isso aí. Muito bom. Tá. Muito bom. Marco Aurélio Ramos deu um exercício. Vamos sentir o país, vamos sentir o Brasil, fundo do nosso peito, nosso cardíaco, né? E vamos mudar isso aí. Porque em 2027, né? Já estamos passando da hora, mas só temos que correr, né, Marco? Porque em 2027 estaremos no número 9 de novo, né? De novo. Ai. E se não mudarmos, iremos repetir. Repete. Ontem ele disse. Então, temos que correr, né? E fazer essa transformação. Ou aprendemos o último 9, que foi 2018, ou volta tudo mal resolvido de novo. Isso aí. Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Tá? Milhares, muitas e muitas pessoas, né, te elogiando e agradecendo. A nossa audiência da Manaus te conhecendo um pouquinho mais, é a segunda vez que tu está aqui. Sempre é um prazer. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Estou sempre aqui disponível para vocês. É um prazer enorme. E aqui é o meu círculo do Zorro, que eu posso fazer. Tá bom? Que ótimo. Um grande prazer enorme. Tudo de bom. A gente fazer parte aí desse círculo aí, né? Que a gente vai vencer, se Deus quiser. Vamos resistir. Resistiremos. O brasileiro resiste. O primeiro caminho é olhar a realidade. E o que eu estou trazendo é a realidade. Só se caminha olhando a realidade. E só o adulto pode olhar para a realidade, a criança não olha. Muito obrigada. Verdade. Bem-vindas e bem-vindos. Vocês agora estão participando de uma corrida que retrata muito bem a nossa vida real. Funciona assim: eu vou pedir para vocês darem 2 passos à frente à medida que eu for falando, perguntando algumas situações da vida cotidiana de vocês. Tudo bem? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá. Deem 2 passos à frente quem nunca precisou se preocupar com as 3 refeições diárias na sua vida. Ok, obrigado. Agora deem 2 passos à frente quem estudou em colégios particulares a vida toda. Agora deem 2 passos à frente quem nunca precisou ajudar os pais com as contas de casa. Agora deem 2 passos à frente quem nunca teve preocupação de não ter um lugar onde morar. E finalmente, deem 2 passos à frente quem nunca precisou de nenhuma ajuda, auxílio ou qualquer tipo de benefício do governo. Os que estão aqui na frente, eu peço que olhem para trás. Vejam onde estão os colegas de vocês. Perceberam? Nenhuma das afirmações que eu fiz aqui, que levaram vocês a darem esses passos à frente, tem ligação direta com a competência de vocês ou merecimento, ou as escolhas que vocês fizeram durante a vida de vocês. Na verdade, a posição e o lugar onde vocês nasceram, os colocaram e as colocaram
bem mais próximo da linha de chegada do que os colegas de vocês que estão lá atrás. Agora, olha só como um bom governo pode diminuir as desigualdades, reparar as arestas e tornar essa corrida mais justa para todo mundo. Vamos lá. Dei 2 passos à frente quem recebeu ajuda do ProUni, do FIES ou das cotas raciais e sociais para entrar numa faculdade. Agora, deem 2 passos à frente quem passou a morar em uma casa própria através do programa Minha Casa, Minha Vida. Agora deem 2 passos à frente quem recebeu ajuda para matar a sua fome através dos programas Fome Zero e Bolsa Família. Finalmente, o último ponto, eu quero que deem 2 passos à frente quem recebeu qualquer tipo de ajuda, auxílio ou benefício do governo para ter uma vida um pouquinho mais digna e promissora. Eu quero que olhem em volta. Esse é o resultado quando um governo trabalha pensando nas pessoas. Vocês podem nunca ter reparado, mas mesmo se começassem lá atrás, algumas pessoas que agora estão lado a lado com vocês, poderiam muito bem vencer quem já estava na frente desde o começo. Por isso, pense um pouco. É óbvio que todos nós temos que correr, mas não é justo que alguns comecem tão atrás de outros pelo simples fato de não poder escolher onde começa. Eu espero que todas e todos vocês que estão aqui hoje tenham aprendido que programas como esses que eu citei não se tratam de mero assistencialismo. Eles tratam sobre redução de desigualdades e diferenças. Ainda falta muita coisa. É por isso que o Brasil vai voltar a ser governado para quem mais precisa. E aí, todo mundo preparado para correr? Ao meu sinal. 1, 2, 3, vai!